Então, você dizer isso que eu estou dizendo aqui, tem gente no Facebook falando palavrão, Sim, haters. Caio, sim. cala tua boca, tu não entende nada. Tem gente no YouTube, a gente está ao vivo. Pelo amor Sim. de Deus, por que você puxou esse assunto? Aí começam a bater, 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 bater. No Instagram é um pouco menos, mas também tem haters no Instagram. E tem haters em todos os lugares. Agora, como eles estão sendo discernidos e, de Uhum. certa forma, até incriminados, eles estão diminuindo um pouco, estão ficando só os haters humanos Uhum. e têm que assumir responsabilidade pelo seu ódio. Mas eu me lembro, por exemplo, que, meu Deus, você apanhou demais. Em 2014 foi por causa da máquina de haters do PT, Sim. da Dilma. Você apanhou, apanhou, apanhou. Eu apanhei menos naquela eleição de 2014, embora eu estivesse com a cara para fora desde Sim. 2010, dizendo que eu Sim. apoiava você. Mas 2010 foi uma eleição linda, glamourosa, maravilhosa. Mas 2014 parecia que era outro mundo. Sim. E aí, Parecia olha, que não é? Você tinham sido apanhou abertas as demais. comportas da mentira, né? As comportas da mentira. Eu costumo Se dizer, abriram. pastor, que eu costumo dizer que as fake news não foram inventadas pelo Trump, foram inventadas pelo João Santana e pela Dilma, e foram usadas É, comigo. O Trump ele aperfeiçoou e agora elas tomaram conta do mundo com essas formas é, perversas de espalhar o ódio, a mentira, ataques à democracia, à saúde pública, a desconstrução de biografias. Eu sou muito grata a Deus pelo apoio que o senhor deu e tem dado. É preciso ter muita coragem, porque tem gente que vai pelo caminho fácil, porque fica com medo de perder seguidores, porque fica com medo disso e daquilo outro, não é? E eu até compreendo. É muito difícil mesmo enfrentar essa nuvem de mentira. E agora eles que têm uma postura de justiceiros, né? Porque julgam, condenam, e se você não tem a culpa, eles inventam uma culpa para você, e agora eles estão sendo vigiados, investigados, e eu espero que punidos pela própria justiça. Os justiceiros sempre têm um fim, que é aquele de ser alcançado em algum momento pela justiça, seja pela justiça dos homens ou pela justiça de de Deus. Deus. Não é? É muito difícil você lidar, porque não tem base de realidade. E dá para sentir mesmo que houve uma diminuição, né? Os robôs parece que estão menos agora, porque você postava uma coisa do tipo, feliz aniversário, pastor Caio. Eu não sei por que você critica tanto o presidente, pare de ter inveja do presidente, não tem nada que o presidente faça Isso. que você não critica. E o que eu tinha postado era feliz aniversário, fulano de tal, entendeu? Ou meus pêsames pela morte de alguém. Aí dava para ver explicitamente que eram robôs. E agora esperamos que a justiça, e não só a justiça, mas que os provedores possam eles fazer essa limpeza, estão fazendo. Inclusive, o Facebook sofreu uma pressão muito forte para poder criar mecanismos de não permitir que atrapalhe a saúde pública e a democracia. Eu cheguei a ver aqui com o Marcelo Cunha, que trabalha comigo, o mesmo post. Eu posso fazer um post aqui sobre esse livro do William Barclay, do Novo Testamento. Aí eu dizer, William Barclay foi um grande comentarista do Novo Testamento, isso que você acabou de dizer. E aí, em seguida, vinha aquela quantidade de posts desse mesmo tipo. Só que o que eu quero dizer é que a gente chegou a observar que, às vezes, o mesmo post se repetia instantaneamente.
Em todas as redes sociais, a mesma condenação, a mesma fala, os mesmos comentários, exatamente os mesmos, com nomes de pessoas diferentes. Sim. O que caracterizava o uso de robôs, mas numa quantidade enorme. Então, é impressionante. Na campanha de 2018, eu achei que foi pior, porque na de 2014 eles se disfarçavam um pouco mais. Mas na de 2018, eles puseram a cara para fora, eles não tinham a sofisticação do João Santana, que bateu em você o tempo todo, e às vezes tinha gente que não acreditava que eram robôs, e outros mais batendo, desconstruindo. Mas agora, em 2018, eles anunciavam que eram robôs. O João Santana era uma espécie de ciborgue, né? Era uma mistura do uso da máquina com pessoas reais, tomando emprestados sites, blogs, que tinham X seguidores. Era uma combinação de esforços, inclusive para passar. Eu me lembro de uma investigação que o nosso pessoal fez, né, de que pessoas que entravam e diziam: Marina, estou te apoiando. Tinha ali 2.000, 3.000, 5.000 seguidores, por exemplo. E depois passava uma semana e dizia: eu disse que estava lhe apoiando, mas eu me arrependo de ter dito isso, porque você vai acabar com o Bolsa Família, você vai isso, você vai aquilo outro. Passava uma imagem de credibilidade, né? E, segundo as informações que eu tinha sempre alguma forma de aliciamento, de alguma vantagem econômica para quem se sujeitava a fazer isso, né? E a imprensa toda sabe que a mentira foi usada, e eu digo que essa eleição de 2014 foi uma fraude, porque foi alterada a vontade do cidadão pela mentira, pelas fake news e pelo uso do dinheiro da corrupção. E agora nós temos uma situação semelhante. Naquela época, não é? Era o uso do dinheiro da Petrobras. Agora a gente vê algo semelhante, querendo se perpetuar no poder às custas da destruição da Amazônia e de todas as implicações que isso tem, não só para nós aqui no Brasil, na América, no nosso continente, mas também para a humanidade inteira. Então, é muito importante que a gente faça um trabalho de diálogo com as pessoas. Eu não consigo, pastor, identificar aonde é que alguém pode achar que agir dessa forma, e às vezes eu me pergunto, isso está em acordo com o que está no Sermão da Montanha, o que está em Provérbios 31, né? Quando eu vejo que foi vetado, por exemplo, o projeto de lei, que até foi articulado pela nossa deputada indígena Joênia e a Pichana da Rede, junto com a Frente Ambientalista Indígena e a Frente Parlamentar Ambientalista e a Frente Parlamentar Indígena, em que o presidente vetou praticamente o projeto inteiro, que era o plano emergencial para socorrer os índios, que tem o maior índice de mortalidade, uma grande contaminação, uma situação terrível para essas populações que moram em regiões afastadas. O presidente fez um veto que praticamente deixou a ementa da lei e a assinatura dos autores. E eu não consigo imaginar como é que alguém acha que isso guarda qualquer relação com aquilo que está em Provérbio 31. Abre a tua boca, julga retamente a favor do pobre, do oprimido, daqueles que não têm voz, daqueles que se encontram em desolação. Não consigo ver, não é, como é que as pessoas... Não é? Um dia desse, eu estava ouvindo uma história aqui de um pastor que foi, de certa forma, punido, uma denominação, porque fez uma pregação. Nessa pregação, ele disse que Deus não apoiava torturadores. Ele estava se referindo ao que aconteceu no Egito em relação à escravização do povo hebreu, a morte dos primogênitos, toda aquela atrocidade que acontecia. Em algum momento, ele falou que Deus não apoiava torturadores. E
E isso foi motivo de muita crítica, como se ele tivesse... Onde é que Deus apoia injustiça, falta de compaixão? Eu não consigo entender isso, sabe? E você, veja, você não consegue entender, eu estou aqui, não fiz outra coisa nos últimos 48 anos a não ser pregar o Evangelho, vai fazer 50 anos. E eu vi isso que a gente chama de igreja e se tornando isso que hoje a gente diz que é a igreja ainda e diz contra o significado de igreja e do Evangelho. Eu fui vendo essa corrosão, essa corrupção, essa destruição. Eu fui vendo esse incêndio, não na Amazônia, mas esse incêndio naquilo que a gente chamava de igreja, a ponto de que hoje praticamente 90% da igreja evangélica apoia as políticas que estão sendo praticadas não só contra a Amazônia, mas contra tudo. Você veja, contra a pandemia. Sou um governo antipandêmico, se não está negacionista em todos os sentidos, anticientífico, antieducacional. Vamos esperar que agora, quem sabe, por um milagre, o pastor Milton Ribeiro consiga melhorar alguma coisa. Mas o problema é que, se o cara começa a se sair bem, o presidente fica com ciúme e arranja um meio de destituí-lo. Mas são dias complicados, difíceis, horrorosos, para mim, impensáveis. Por exemplo, em 2018, todo dia eu falava de você, que era minha candidata, ao mesmo tempo em que eu dizia que era uma loucura o que o pessoal, que eu via os crentes fazendo cada vez mais, se bandeando como rebanho, para se deixarem levar pelas loucuras do que o Bolsonaro estava propondo. E eu conhecia o Bolsonaro desde 83. Ele é coerente com ele mesmo, ele nunca fez nada diferente do que ele faz, ele é isso aí mesmo, e não vai mudar. Só se houvesse um milagre de proporções idênticas à conversão do rei Manassés no Velho Testamento. Do contrário, não vai mudar. E, ao mesmo tempo, crentes que te conheciam a vida inteira, que foram ajudados, abençoados, que você sepultou, que você trouxe filhos deles ao mundo, que você os ajudou nos seus dilemas, em tudo mais, se bandearam e ficaram com ódio, por exemplo, de mim. Só na internet, nas redes sociais, eu devo ter perdido mais ou menos 500 mil de pessoas nas redes sociais. Não só perdido, mas o ódio dos haters. É uma coisa impressionante, como depois... E alguns que um dia te amaram e que fazem essa viagem, parece que se dedicam mais intensamente a te odiar, daí para frente. E eu sei que você conhece profundamente bem essa experiência, e graças a Deus, no início de 2018, ou no fim de 2017, a gente se reuniu aqui em casa para falar do ano de 2018 e da propositura da sua candidatura. Eu creio que foi em novembro, ou por aí. E uma das coisas que a gente falou, que nós conversamos ali, só nós dois ali embaixo, na sala, era sobre essa multidão de ódios que viriam e que a gente precisaria estar preparado para, fosse qual fosse o resultado, levantarmos-nos de cabeça em pé, porque a gente estava do lado da verdade, carregando o espírito da profecia, o espírito de Cristo, e nós não iríamos retroceder. E eu apanhei. Mas, meu Deus, eu apanhei porque eu quis, eu apanhei por causa do que eu creio. E eu vi lá você apanhando pelas mesmas razões, só que você estava num nível de exposição absolutamente incomparável. E todo dia minha oração por você era essa. E quando acabou a eleição,
Me lembro que um pouco antes de acabar, eu cheguei a tocar no assunto de novo com você. Olha, vai acabar, não importa qual seja o resultado, a gente vai fazer aquilo que a gente conversou, a gente vai sair dessa com a cabeça em pé. E isso não vai ser nem assunto para nós, só depois. Mas não esse tema do que aconteceu, do que fizeram, das rejeições. Não, isso aí não. Eles vão ficar sem esse recibo. E eu fiquei tão feliz quando, uns dias, logo depois da eleição, e você não teve os votos que a gente esperava, mesmo perdendo. Ninguém teve, foi uma convergência louca de coisas. É um assunto para ser psicanaliticamente estudado, esse fato, né? Se eu tivesse tempo, eu me dedicaria a esse estudo. Mas uma semana depois, no máximo, você estava aqui em casa com a gente e eu me lembro que a Adriana e eu fomos ali, compramos uma oliveira para dar de presente para você. A minha oliveira está linda aqui. A tua oliveira para simbolizar a esperança do futuro, que foi o que aconteceu com Noé na arca. Uma boa simbologia. Quando o pássaro trouxe uma folha de oliveira para ele, ele disse, não, tem vida lá fora. Chegou a nossa hora de sair dessa arca. E eu vi você chegar aqui com outro semblante, com tranquilidade, com paz. Fiquei muito grato a Deus por tudo. E vendo agora... Pastor, quando a gente encara a política como serviço, você se coloca para o serviço, para servir. Mas ninguém obriga ninguém a ser servido. É mais tranquilo, o coração fica leve, porque não tem nenhum interesse que não seja o de servir. É por isso que eu sempre dizia para a minha equipe, né? Não vamos nunca revidar na mesma moeda. Às vezes as pessoas, você tem que ser mais agressiva, você tem que ser mais isso, mais aquilo outro. Eu digo, não. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser comprometidos, responder à altura, mas nunca podemos usar as mesmas armas sob pena de nos transformarmos neles. Não podemos nos transformar naquilo que combatemos. E a outra coisa é que a forma como você ganha vai determinar a forma como você governa. Se para ganhar você frauda, se para ganhar você mente, se para ganhar você rouba, se para ganhar você agride, vai acabar reproduzindo isso na hora de governar. E só faz sentido a gente conseguir algo, eu estava vendo a sua pregação, quando os meios são compatíveis com os fins. Por quê? Se você começa a usar muito de meios que não são compatíveis com os fins, você acaba transformando os meios incompatíveis no próprio fim. E aí você se esquece do fim.